E aí, pessoal do nono ano? Eu sou o professor Eduardo Coelho, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que são as charges vistas como gênero textual, certo? No final da aula, nós vamos ter uma atividade que vai envolver algo que vocês conhecem bastante, as redes sociais. Então, pessoal do nono, as charges são um subgênero das histórias em quadrinhos. Diferente daquilo que nós estamos habituados a ver nas HQs, a charge possui apenas um quadro, certo? E ela tem como principal intenção comunicativa fazer uma crítica por meio do humor. Mas aí você me pergunta, professor, algumas vezes eu vi uma charge que não era lá muito engraçada, mas você tem que sempre levar em consideração a intenção que o autor teve. E a principal intenção comunicativa não é fazer você rir, mas sim, como nós vimos no quadro anterior, fazer você refletir através da mensagem. Sempre utilizando dois tipos de linguagem. O uso da linguagem verbal, que é aquela que utiliza as palavras escritas, certo? A forma, independente do idioma, se a tira for em inglês, se a tira for em espanhol, se a tira for em português, aí nós temos a linguagem verbal, ou seja, aquela que utiliza palavras, certo? E nós fazemos uso também da linguagem não verbal. O que é uma linguagem não verbal? Linguagem não verbal é aquela que utiliza desenhos, formas, cores, a expressão facial, os traços de movimento de um desenho, por exemplo, são marcas da linguagem não verbal. As tiras de humor e as charges comumente eram publicadas nos jornais e nas revistas. Hoje, nós temos uma quantidade muito maior de charges, ou seja, nós temos oportunidades muito maiores para diferentes artistas conseguirem atingir diferentes públicos através de algo que você tem bastante costume de utilizar, que são as redes sociais. A charge de humor que traz consigo uma crítica, um pensamento, uma reflexão, chega muito mais rápido ao seu leitor hoje do que antigamente. Antigamente a pessoa precisava comprar um jornal, que aqueles que tinham acesso precisavam ali ler, não eram todos os jornais que tinham ali uma charge de humor, geralmente eram naqueles jornais do final de semana que tinha uma charge. Hoje não, o artista consegue fazer ali uma charge e postar nas suas redes sociais, como Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social. Até você mesmo pode criar uma charge. Sempre levando em consideração que as charges sempre utiliza temas atuais, ou seja, temas da atualidade. O que vem a ser temas da atualidade? Política, educação, economia, esportes em geral são temas que podem ser utilizados nas charges. Agora nós vamos ver alguns exemplos de charges, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos ver alguns exemplos de charge. Como vocês podem observar nesse primeiro exemplo, nós podemos observar todas as características de uma charge. A linguagem verbal, que é aquela que utiliza as palavras, a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza os desenhos. Ó. Repara que os traços faciais dos personagens denotam ali o assunto. O assunto, como eu disse, também sempre bastante atual. Nesse caso aí, o meio ambiente, certo? Vamos ver outro exemplo? Como nós podemos observar aqui, um planeta, nada, tô vendo os juros do cheque especial. É um tema econômico, uma pauta bastante comum no nosso cotidiano. Repare aí que o Renato Peters, que é o autor dessa obra, ele não fez os desenhos assim tão caprichados, mas o tema é importantíssimo. Lembra como eu disse, que o tema é tão importante quanto quanto a imagem, quanto o desenho. O tema talvez seja a parte mais importante. Então agora eu vou deixar uma dica para vocês. Utilizando aí o material que vocês têm na escola, como tablets, computadores, pesquisem charges para vocês se interessarem um pouco mais. Então, pessoal, a atividade que a gente vai desenvolver é bastante empolgante, porque ela vai envolver a sua criatividade e também vai gerar reflexão em outros lugares que vão além da sala de aula, certo? Então, vamos lá. A atividade é um concurso de charges. Eu separei em 5 etapas. Na primeira etapa, que talvez seja a mais importante, você vai definir o tema da sua charge.
É importante que o tema seja atual. Que tal você dar uma volta pelo seu bairro, ver os problemas que a sua escola enfrenta, para aí, a partir daí, desenvolver uma ideia. A segunda etapa é a produção da charge. Você pode fazer desenhos livres, como nós vimos nos exemplos anteriores, as charges não têm desenhos tão rebuscados. Evidentemente, quanto mais experiente o artista for, melhor ele vai desenhar. Então é a hora de você desenvolver os seus dotes artísticos aí nesse momento. A terceira etapa é a revisão ortográfica. Como a sua charge vai ser publicada, é importante que ela não tenha erros de língua portuguesa. Então é importante você mostrar para um colega, mostrar para uma pessoa mais velha que tenha mais experiência com a língua portuguesa, para verificar aí se não tem nenhum erro. A quarta etapa é uma eleição. Na sala de aula nós vamos escolher apenas as melhores. Vamos imaginar aí, na nossa sala tem 35 alunos. Vão ser 35 charges publicadas? Evidentemente, se o concurso começa com uma peneira. Então nós vamos escolher apenas as melhores para que depois elas façam parte da quinta etapa, que é a publicação dessas charges, ou seja, das melhores charges nas redes sociais da escola, da sua escola, da nossa escola. E a charge que gerar o maior engajamento vence, ou seja, a charge que gerar mais reflexão, que fazer com que o maior número de pessoas comentem a respeito do assunto, que curtam a charge, ou seja, aquela que suscite a maior reflexão e que atinja o maior número possível de pessoas, será a vencedora do concurso de charges, certo? Então agora é com vocês.